É o nosso trainer de Mindfulness, o Max, para quem não conhece. Uhum. Ele já faz workshop, inclusive vai ter workshop semana que vem ou essa semana, Max? Vai ter semana que vem, segunda-feira. A gente vai fazer com o pessoal que fez o Lean, né? As últimas Uhum. duas turmas, o pessoal do Master a gente vai chamar também para fazer workshop. De repente a gente transmite um trecho aí do workshop aberto para a galera. Show, muito bom. E muitas pessoas pediram pra gente, né, Max, o que fazer Uhum. nesse estresse, ansiedade, o que que vai acontecer? Manda um exercício de respiração aí, Verônica, pelo amor de Deus. Pois E é. por isso que nós vamos falar sobre isso hoje, certo? Isso Hoje é aí. você que vai conduzir, eu só vou acompanhar? Opa, sério mesmo? Tá bom. A gente combinou média, né? Então. Não, vamos dois, vamos dois. Não, mas na verdade, assim, eu queria começar, porque assim, acho que pouca gente me conhece, né? Nessa, nessa função específica aí, né? Vocês falam trainer, eu gosto de falar facilitador, né? Porque para mim as pessoas elas treinam por si, né? E a gente Uhum. é um canal de condução, né? A gente só traz informação para que as pessoas possam absorver da melhor forma e colocar isso em prática para que elas mesmas possam fazer a mudança, a transformação que elas desejam, né? E Sim. tanto almejam, né? Então, para me apresentar, né, meu nome é Max, né? Sou filho da Sônia e do Ó, Paulo, e do Paulo Yutaka-san, Sônia Setsuko Sunairi, que está aí live. E olha só, você tá na praia, é isso? não. O Tô- que é isso aqui? Apareceu uma. Pareceu. É que eu quero fixar aqui o assunto, Max, para as pessoas Ah, saberem o que que a gente entendi. está falando. Coloca o Ah, comentário aí tá. embaixo, Tá, deixa eu colocar aqui. porque é assim que a pessoa entra, ele já sabe do que a gente está falando, entendeu? Tá, Se você comentar e fixar o comentário, fica bacana, pessoal. tá. Vamos lá. Respira aí, pessoal, enquanto ele ajeita. Como é que eu fixo aqui? Peraí. Clica em cima do comentário e vai colocar fixar Enfim. comentário. Aê, foi. Aí, muito bem. Show, agora Nossa, sim. viu? Aí sim, Tá né? legal. É mais fácil ficar do outro lado, viu, Vitor? Vou te falar. É, agora você tá vendo, né? É, né? Talvez ficou pegando o pé de vocês, né? Pô, não faz isso. Agora é a Tá aí Kelly por. que tá aí. A Kelly tá aqui na salinha do lado aqui. Então Muito vamos lá. bem. Então, bom, eu queria começar falando que não, para vocês não me verem como um especialista, né? Eu não sou um especialista em nada, assim, tem muita gente que já medita, já pratica, já dá aula há 20, 30, 40 anos. Eu comecei há não tanto tempo atrás, né? Então, assim, eu sou um aprendiz, aprendendo junto com todos vocês aí e talvez eu tenha chegado um pouco antes na experiência e gostaria de contribuir também para poder somar na experiência na jornada de vocês, né? Show. Então é isso. Então eu não tenho formação em psiconada. meu meu conhecimento é meio que empírico, né? Só Mas o de mais ir importante, atrás Max, e Aham. mas o mais importante é que você, acima de tudo, é praticante. Então, mesmo Ah, antes sim. de você se especializar, mesmo antes de Uhum. você estudar, você já praticava e você já teve muitos benefícios. Então, Sim. é o que eu falo. A gente, com uma formação, tá, faculdade, a gente sai praticamente com canudo vazio. O que Uhum. vai, vamos dizer, dar musculatura pra gente, para vocês, é a prática. Então, assim, você se torna um especialista a partir do momento que você também está praticando pra Sim. caramba. Então, acho que isso vale muito. Legal, gratidão, velho. Legal, Vamos? bacana. Vamos lá. Então, e é isso, né? E aí, a única coisa que eu sou um aprendiz e eu decidi viver a minha verdade, né? Porque isso está dentro dos meus valores, né? Que eu aprendi, né? Com um pessoal muito bacana Uhum. aí. E Sim. alinhado com a minha missão de vida, né? De ser feliz e ser melhor a cada dia, né? E poder inspirar as pessoas através de tudo isso, né? E o meu propósito de poder viver essa missão, né? E compartilhar todo esse aprendizado com muito respeito, gratidão e amor, né? Show. E quem sabe ser um vetor aí, né? Para contribuir com as pessoas, né? Que elas possam ter
esse autoempoderamento, né? Trazer mais a consciência, aumentar essa consciência sobre si, né? E sobre aquilo que elas desejam para poder fazer melhores escolhas para a vida aí, né? Então vou começar falando rapidinho. Essa parte eu vou falar rapidinho, talvez. Eu sei que você Tá bom, quero ver, eu fica quero até ver a cara da tranquilo. Bruna. Então, há 41 anos atrás, lá na barriga da minha mãe, mentira, viu? Não vou- Boa, boa, boa. Eu queria ver a sua reação. Vou Não, eu contar vou um falar. breve relato. É, um breve relato aqui, né? Lá, desde a barriga da mãe. Não, mas eu vou falar um pouquinho assim. Em 2016, né? Eu resolvi deixar uma carreira de 22 anos, né? Trabalhando no mercado publicitário. Eu sou designer, né? Trabalhei como designer há muito tempo em agência de design, depois agente de propaganda, trabalhei com Justus. Aí eu fui depois, fiz uma carreira numa agência bem conceituada no mercado de design, né? De marca, embalagem. E fiquei 11 anos lá. Só que assim, o que que aconteceu? Em 2016 eu resolvi sair para viver um sonho, né? Abrir uma empresa, né? Criar algo, né? Algo mais com a minha cara em uma outra área, né? Isso muito. Aí eu conheci a minha sócia, né? Uma amiga muito querida, e ela veio com uma ideia muito voltada para a área de desenvolvimento humano. Eu ainda não ia saber, não sabia direito o que eu ia fazer, né? Mas ela veio com essa ideia e eu abracei a causa, né? E comecei a ajudar ela nesse projeto, viramos sócios. Só que em menos de um ano viramos estatística, né? Quantos foram? 316 mil empresas que fecharam aí nos 4 anos, nos últimos 4 anos nós somos uma delas, né? Mas muito por conta de que, em paralelo, eu comecei esse trabalho no Instituto Inovice. Então, eu entrei, né, no Instituto Inovice também em 2016, tocando em paralelo, só que chegou no momento que eu tive que escolher. Ou eu continuava com o meu projeto lá na empresa, na TimeKey, ou eu me dedicaria ao Instituto. E aí eu resolvi me dedicar ao Instituto. Até porque, assim, ter uma empresa me exigiria algumas habilidades que talvez a curva de aprendizado demoraria um pouco mais. E o Instituto me acolheu de braços abertos aí para poder desenvolver esse lado, né, voltado para o desenvolvimento mesmo, para me autoconhecer e me preparar aí para o que eu poderia contribuir lá na frente, né? Gratidão. Então, gratidão, eu que Você faz agradeço. parte da família. Isso aí. E foi exatamente no treinamento, né, no Master, né, que eu tive esse chamado, né, vamos dizer assim, né, aí a gente pode falar chamado como coisa do universo, campo quântico, transgeracional, né, o Aquilo criador, que você acredita. lei de Hellinger, né, aquilo que você acredita aí, Exato. ou o João, né, acho que aí depois a Verônica pode falar um pouco mais do João, né. Nosso João também é importante. Então. Então, os sinais, né? As coincidências, né? As deucidências aí dos acasos, né? Porque desde lá da minha história lá atrás, né? Desde, sei lá, 97, quando fui fazer intercâmbio, até antes disso, eu já venho numa. Essas deucidências, elas vêm aparecendo, essas coincidências aí sobre a questão de desenvolver Sincronicidade. desse lado. Tem essa aí também. É. Bacana, sincronicidade, é isso aí. Então, já vem me puxando para uma coisa mais do autoconhecimento, né? E como posso me desenvolver, né? Aí depois também, em 98, com um grupo de jovens lá no Senden Haikai, né? Não sei se tem alguém me vendo aí, o pessoal do Move, aí depois a parte da espiritualidade também que me puxou um pouco, né? E fora as pessoas, né? Acho que a Kelly, né? Quero reconhecer, né? Ter casado com a Kelly também, ela se não fosse ela, eu não conheceria o William, porque foi no treinamento, né, que a Kelly me levou, que eu conheci o William, né? Sim. E, e é isso. E também outras pessoas que passaram pela minha vida, né, como terapeutas, que me ajudaram, contribuíram muito e às quais eu sou muito grato, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Essa jornada foi tudo um preparo, né? Eu comecei um preparo. Entrei no Instituto Inovice primeiro como gestor, fazer a gestão do marketing, né, cuidar da parte de divulgação e tudo mais, e em paralelo trabalhar o meu eu. Primeiro para conhecer sobre os produtos para poder vender, mas aí acabou que essas coincidências aí me trouxeram aliás, a sincronicidade me trouxe para as questões desse chamado, né, de poder trabalhar e poder contribuir
com isso. Então foi PNL, né, com Glauco, Master PNL, Theta Healing, barra de Axis, Reiki, terapeuta holístico, professor de meditação, PNMTTA, e aí cheguei onde cheguei, e hoje eu estou fazendo outra formação com o pessoal lá do CIP, né, lá do Instituto de Psiquiatria, que está muito bacana, com a Kátia, e tenho aprendido muito também nessa parte uma segunda formação em Mindfulness, né, e é isso, e essa é mais ou menos a jornada, né, e por que eu contei toda essa história, né, que essa live a gente falou, né, essa live é sobre como a meditação e a respiração podem contribuir, né, com os desafios que a gente está lidando no dia a dia, né, seja ele profissional, seja ele pessoal, ou seja uma situação como essa A que a de gente está hoje, a vivendo hoje, quarentena. né? Então, mas o que são esses desafios, né? De onde eles vêm, de onde eles são gerados, né? Então, e como a gente entende esses desafios, né? Como a nossa mente entende esses desafios, né? E por qual razão a mente entende de uma certa maneira, né? Antes de falar sobre o mindfulness e a respiração em si, gostaria de trazer um pouco essa parte. Então, assim, como é que a nossa mente entende esses desafios, né? A gente costuma falar, né, que pensamento gera sentimento, gera comportamento e conduz atitudes, levam atitudes e levam resultado, né? Então, só que hoje, assim, tem uns conceitos muito mais, que discutem, né, essa sequência, né, a coisa mais interligada, né, a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, muitos momentos vem um, outros momentos vem outro, mas tudo bem, né? Só que existe algo que vem antes dos pensamentos, né? E o que são? Como é que será que chegam, né? A gente chega nesses pensamentos, nesses sentimentos ou nesses comportamentos? Através das nossas experiências, aquilo que a gente viveu, né? E principalmente aquilo que a gente deu significado, porque tudo que a gente vive, ele vai formando o nosso sistema de crenças, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente dá valor, né? Na vida, né? Aquilo que a gente memoriza, né? E por quê? Porque a nossa mente, ela é programada para nos proteger, né? Sim. Então aciona lá o nosso cérebro reptiliano e aí ele traz todas essas memórias, né, que estão ou no consciente, né, pré-consciente, né, para o pessoal da psicologia, né, e o subconsciente, né, para o pessoal mais holístico, e lá no inconsciente, né. Então Na como é que a gente verdade, traz? aquele lance da luta e fuga, né? Justamente, traz Em relação ao perigo. estimula. Então, tudo isso que a gente está vivendo, ele aciona esse nosso sistema de luta e fuga. Sim. Aí que acontece? O nosso corpo começa a soltar uma série de substâncias, né? Começa a acionar uma série de neurotransmissores e começa a criar um monte de reações no nosso corpo. Aí, às vezes, a gente fica assim, pô, eu tô mal, mas eu não sei por quê, né? O não sei por quê vem daí. Porque, realmente, às vezes não é consciente, né? A gente Sim. só, as memórias vêm. E muitas vezes, por que que a gente, como é que acontece isso, né? Porque a gente não está no momento presente, né? A gente está vivendo ou no passado ou preocupado com o futuro, né? Que é incerto. E viver no passado, só para esclarecer a galera que está escutando, é você ficar preso às lembranças, às experiências. Tá me ouvindo, Max? Agora tô, acabou, acho que a bateria. Tá. Então, assim, ficar pensando no passado é muito ficar aquilo que aconteceu, uma lembrança, uma memória. Aí eu vou um pouquinho mais longe, a psicogenealogia, o que minha mãe viveu, o que meu pai viveu, no momento de escassez, no momento de uma quarentena. Então, é por isso que a gente fala do passado em relação às nossas memórias. É isso, realmente. Então, aí a gente fica lá preso no passado ou no futuro e a gente não vive o momento presente. E aí, aonde que entra o mindfulness e a respiração, né? Falando um pouco do mindfulness, o mindfulness é uma habilidade, né, de estar no momento presente, viver a experiência do momento presente, momento a momento, e principalmente sem julgamentos. Né? Porque assim, com base em todas essas experiências que a gente viveu, né, todo o nosso sistema de crenças e valores, e tudo aquilo que a gente aprende desde lá da escola, né, que a gente cresce no modelo de que a gente está toda hora se comparando, né, com o outro, né, a nota maior, né, o melhor aluno, a primeira sala, a segunda sala, né, quanto você tirou na prova, aquelas coisas todas, né.
a comparação com os parentes, né? A comparação com, tipo, a gente tá lá no supermercado, né? Quando a gente é criança, a gente faz aquela birra e fala, tá vendo aquele ali, né? Aqui. Olha, por que você não é quietinho que nem aquele? Exatamente. Quem nunca passou por isso? Pois é, né? E aí tem aquela coisa da generalização também, né? Tipo, você quer alguma coisa, você fala, mas todo mundo tem. Aí sua mãe fala, mas não é, você não é igual a todo mundo, né? E aí no fim, só que em algum momento, fala, vai escovar os dentes. Todo mundo já escovou, né? Então tem essa questão, a gente está sempre se comparando. E com quem que a gente passa mais tempo, né? A gente acostumou a fazer isso. E com quem que a gente passa mais tempo? Com a gente mesmo, né? Sim. Então, assim, essa cobrança, essa comparação, essa questão... Por isso que a gente tem muita... essa coisa da culpa, né? Tipo, o que eu fiz? Não posso mais fazer isso. E aí esse pensamento vem, aí ele fica lá martelando. Aí daqui a pouco você quer esquecer, mas aí acontece outra coisa, aí ele volta, né? E como é que a gente lida com isso, né? Então, através do mindfulness, dessa habilidade de estar no momento presente, é justamente desenvolver essa musculatura, né? Existe um conceito chamado neuroplasticidade, que aí a gente cria, a gente desenvolve, né, as nossas conexões neurais de acordo com aquilo que a gente vai praticando e vai aprendendo. Então, é praticar isso para que o nosso cérebro possa usar essa estratégia para outras situações, né? Então, por exemplo, às vezes você fala, mas o que tem a ver eu meditar com o fato daquele pensamento que está me enchendo lá atrás? É porque, no final das contas, o seu cérebro ele vai exercitar a musculatura de você estar presente. Então, não é que você vai deixar de pensar, mas você vai estar presente para que, quando você pensar, você poder tomar melhores escolhas, fazer melhores escolhas. Uhum. Né? E com isso ter melhores resultados, né? Então o Jon Kabat-Zinn ele trouxe esse conceito aí, né? Veio do Zen budismo, né? Não tem nada a ver com religião, né? Porque na verdade ele trouxe justamente para poder descolar, né? O mindfulness da religião. Então coisas do Zen budismo que ele achou bacana, né? Da parte da meditação ele trouxe para poder criar esse conceito, né, do mindfulness, né? Então, hoje se fala que mindfulness traduzido como atenção plena, né, mas assim, a palavra atenção plena, ela é um pouco rasa, né, para o sentido do mindfulness, que o mindfulness é um pouco mais do que isso, né? É você estar de fato atento, né, e sentir a experiência do momento presente. Então, assim, existem duas formas de você praticar, né? Muita gente confunde o mindfulness com meditação, mas mindfulness é sinônimo de meditação? Não, meditação é uma coisa, o mindfulness é outra. O mindfulness é uma prática que vai te dar muita base para meditação. E a meditação formal, ela ajuda no processo do mindfulness, né, como a gente conhece. Então, assim, para a gente desenvolver, né, e essa é a prática da gente poder exercitar isso e desenvolver essa musculatura, né. Isso é legal que você falou, porque muita gente acha que é a mesma coisa, né? E aí fica aquela crença, eu não consigo meditar, não consigo meditar. Pois é. Eu Quem nunca falou isso? Quem nunca ouviu alguém falando? Não consigo pensar em nada. Não consigo ficar sem pensar. Isso é legal falar porque eu tive uma experiência muito prática em relação a isso, né? Porque o meu primeiro contato com a meditação foi lá em 98, 99, mais ou menos, né? E assim, né? Eu comecei a meditar um pouco para fazer parte, né? Meus amigos começaram a desenvolver e tal, né? Eu até achava interessante, achava que era um caminho mesmo, né, de autoconhecimento, mas, assim, vamos praticar porque existe alguém que está se propondo a ensinar, né? E todo mundo está fazendo, então vamos lá, né? Vamos seguir a manada aí, né? De novo as comparações aí, né? Que fazem a gente tomar algumas atitudes, né? Mas aí, então, eu comecei, só que assim, começo era triste, porque dava sono, eu dormia assim 99,9% das vezes. E aí tinha várias técnicas, né, um pouco misturadas, a gente trabalhava com pirâmides também, né, e aí às vezes tinha um de você colocar a pirâmide na cabeça e tal, aí a pirâmide caía, aí fazia estragava, quebrava, tinha que comprar outra, então assim, não foi uma experiência tão bacana, e eu ficava lá, né, eu preciso eliminar os pensamentos, né? Deixar de pensar, aí vinha o pensamento, falava, não consigo, aí sai pensamento,
Aí o que a gente fala? Esse processo é como se fosse um rebote, né? Então, assim, a gente está tentando apagar o fogo jogando mais gasolina. Porque o fato de você falar, não quero pensar, você já pensou. Tá pensando. Né? Então é isso, assim, é trabalhar essa... foi uma experiência muito, muito engraçada, né? Mas ao mesmo tempo muito... contribuiu, né? Sim. Para esse momento agora. Mas é importante porque é uma experiência que você sabe agora, quando alguém chegar numa consulta com você, no momento que você estiver conduzindo, você vai saber contar e saber que você passou por isso também e que é normal, isso que é o mais importante. E que tudo nessa vida é prática. Olha quem tá aí atrás de você, quem quis aparecer. A Maia? Essa é a Maia. A Maia. Ó, a Sol já falou aí que quer passar com você, hein, Max? Oh, Põe a agenda aí com a Sol. Vamos lá, Sol. Demorou. Falando um pouco disso, né? Eu tô elaborando o programa de Mindfulness de 8 semanas, né? A gente tá desde o ano passado aí procurando espaço na agenda para poder fazer o programa e eu também, né? Encontramos. Tirar um pouquinho da coisa do perfeccionismo aí para poder... Meu coach, né? Igual que a Suda... várias... E aí, quando é que vai sair? Quando é que vai sair, né? E no final das contas aí eu queria fazer uma experiência, né, mais presencial, né? Por isso que a gente demorou tanto para lançar, só que agora as circunstâncias estão me dizendo que talvez o online seja o caminho mesmo, né? Como eu gravei ontem, pode ser sorte, pode ser azar. Tá vendo? É sorte, vamos fazer. O universo aí, né? Sim. E, Max, você tem algum exercício que as pessoas... Porque, assim, muitas pessoas me mandaram, porque perguntam assim, o que fazer para lidar com a ansiedade? Que tipo de exercício? Que tipo de respiração? Você pode dar algum exercício agora? Ou você só vai dar lá no Telegram? Como é que vai ser? Não, eu posso dar um exercício sim. Eu vou dar um exercício simples, né? Que a gente pode fazer. E aí eu vou falar um pouquinho das implicações desse exercício, alguns cuidados que a gente precisa ter também. E é isso, né? E dá para praticar no dia a dia, né? E isso vai ajudar a realmente desenvolver essa musculatura para lidar com essas questões, né? E o fato, uma coisa que eu falo muito, se a pessoa conseguir pelo menos, sei lá, 5 vezes, se conseguir 10 vezes, respirar fundo, só respirar fundo, aí eu não estou falando de mindfulness, estou falando de exercício básico de respiração, para sair desse lance do luta e fuga, para não perceber o perigo. Quando a gente respira fundo, tem como você respirar fundo diante do perigo? Não. Então, assim, quando a gente respira fundo, a gente está mandando um comando para o nosso cérebro, que está tudo bem, e aí ele automaticamente já avisa o nosso corpo que para se acalmar, que você está seguro, que você está bem. Então, diante do estresse, diante dessa ansiedade, para um pouquinho, fecha o olho, respira, só respira fundo, solta o ar, você já vai perceber alguma mudança. Né? Coisa simples que você pode fazer agora aí, assistindo a gente. Com certeza, né? E não é que lá no fundo, né, a Bê falou essa coisa da respiração, né? No fundo, a sabedoria ancestral, né? Nossa mãe lá atrás tinha razão, né? Respira, conta até 10. E aí você vai conseguir! Lá, né? E a gente tem que ir lá fazer 300.000 cursos para poder entender isso, mas tudo bem. Mas a experiência vale, a experiência vale. São os anexos do curso, os anexos no curso. Com certeza. Então, vamos para a prática já? Como é que a gente faz? Opa! O que mais? Então tá bom. Então, não, acho que a teoria, acho que muitas pessoas já sabem da importância de respirar, de trazer essa atenção, né? E acho que vale muito mais a prática nesse momento. Acho que as pessoas estão querendo mais praticar, fazer acontecer para trazer essa tranquilidade para o dia a dia deles nesse momento. Bacana. A Vê falou aí do Telegram, né? A gente vai criar um grupo justamente para que, assim, tem essa coisa da teoria, né? Que tá aí para quem quiser. Agora, às vezes o nosso cérebro, ele pede um pouco de teoria para poder racionalizar a coisa, para poder falar, não, ok, então agora faz sentido eu fazer. Sim. Então a gente está criando esse grupo para... Eu falei que eu ia criar no ano passado. Mas finalmente as circunstâncias ajudaram aí, contribuíram para que a gente pudesse criar subir aí na lista das prioridades. Então a gente vai criar esse grupo onde eu vou falar diariamente sobre a meditação, né, benefícios e tal, e trazer práticas diárias aí para poder contribuir com o dia a dia. Show de bola. Tá Show. bom. É hoje que começa? Oi? É hoje?
É hoje, vamos lá. Oh, aí sim! Vai ser hoje. Pelo menos abrir e colocar lá o primeiro vai ser hoje. Né? Deixa eu ver se o Tá fone ótimo. funciona para conseguir ouvir melhor minha voz aqui. Tá ok. Então vamos lá. Aí, Pessoal, bom. vou pedir para vocês sentarem de forma confortável. Buscar aí uma cadeira, né? Pode ser assim, tem aquele estigma, né? Algumas pessoas acham que você tem que sentar em posição de lótus, tal, senão não é meditar. Nada a ver, tá? A posição da meditação é a posição que você sentir mais confortável, tá? Porque assim, é justamente eliminar a distração. Então, se você não tiver numa posição confortável para você, aquilo vai gerar uma distração, tá? Então, é assim, para a gente focar no quê? Nas nossas sensações do corpo, na nossa respiração e nos nossos sentimentos, principalmente. Então, eu vou fazer uma técnica rapidinha, né? Essa técnica tem apenas 3 minutos, né? Não contados no relógio, porque eu estou sem aqui. Vai um pouco da nossa percepção. E depois, assim, porque assim, muita gente começa a meditar e já quer meditar 10, 15, 20, 30 minutos. Só que aí rola aquelas coisas que eu comentei lá que aconteceu comigo. E aí desmotiva. Então a Sim. ideia é que a gente possa começar aos poucos. Então 3 minutos, 5 minutos e vai crescendo gradualmente, tá bom? As pessoas têm que tomar Cada... consciência que essas mudanças muito bruscas não se sustentam. Então, assim como Justamente. exercício, assim como dieta, assim como estudo, assim como nossa alfabetização lá, a gente começou com A, E, I, O, U. Então, assim, é aos pouquinhos mesmo. Verdade, é isso aí. Então vamos lá, gente? Você já tá terminando? Tá acabando, Lele, calma aí. Então vamos lá, pessoal, sentando de forma confortável. Isso. Respirando. Isso. Colocando o seu olhar no foco, sem nenhum foco específico. Apenas sentindo a respiração, sem querer mudar nada. Sentindo o ar entrar e sair pelo corpo. Isso, apenas atento às sensações presentes. Respirando fundo. E na exalação, quem sabe você possa fechar os olhos, se permitir fechar os olhos e repousar sobre si mesmo. Ampliando sua condição de presença no aqui e agora. Convido você a observar, apenas observar, que pensamentos estão aí. Que sentimentos estão presentes. Apenas observando, sem querer mudar nada. Com essa observação, quem sabe possamos perceber que nós não somos nossos pensamentos, e sim a consciência por trás. Quem sabe agora possamos observar os nossos sentimentos. Que sentimentos aparecem? Talvez você possa até deixar de querer nomear esses sentimentos.
apenas percebendo se são bons ou não. Não acerta nem errado. Convido você agora a observar as sensações no corpo. Existe alguma sensação? Talvez você queira ajustar minimamente a postura. Se vier alguma sensação de sonolência, está tudo bem. Talvez um microajuste para que ela se disperse. Agora, vamos prestar atenção em nossa respiração, sem querer mudar nada. Apenas observando a maneira que o ar entra e sai do nosso corpo. Apenas se permita-se perceber. Agora, convido você a ampliar essa sensação de respiração. E a cada inalação, como se todos os poros do seu corpo, todas as células do seu corpo estivessem respirando. Isso, sinta o ar entrar e sair, expandir. Expandindo essa sensação da respiração. Isso. Muito bem. Apenas reconhecendo essas sensações. No seu momento, você pode tomar uma respiração profunda, sentindo novamente seu corpo, sua cabeça, seu ombro, seu tronco, seus braços, abdômen, as pernas. No seu momento, pode abrir os olhos. Isso. Muito bem. Estão me ouvindo? Alguém falou que travou aqui? A Cintia falou que travou. Meu veio direitinho, eu vi super bem. Tá. Alguém pode dar um tchauzinho aí, se vocês voltaram. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo Espero que aí? sim. Como é que foi a experiência? Se Só quiser antes de, compartilhar. se puderem compartilhar aí como é que foi, eu vou, a Vervalina aqui, eu vou falar um pouquinho. O que é essa prática? Essa prática é justamente para a gente aumentar o espaço do momento presente. Porque lembra que a gente falou, né? Nossos pensamentos eles estão ou no passado ou no futuro, né? E aí o presente ele fica esmagadinho assim, né? Então, essa prática, a gente, a partir do ar, né? Quando a gente sente ele expandir, é como se a gente estivesse aumentando
esse espaço do momento presente. Lembra que eu falei, né? A gente nunca vai deixar de pensar no passado e nem no futuro. Mas a gente pode aumentar esse espaço do momento presente. E Tem aí uma que a gente vai porcentagem, poder... né, Max? É 75 que as pessoas geralmente, foi feita uma Isso. pesquisa? 70% no passado, 25% no futuro, que a gente passa o tempo pensando, e apenas 5% no momento É presente. incrível. Né? Isso é uma pesquisa da Universidade de Lyon, na França. Né? E de quando que é? 2012, mais ou menos, eu acho que é isso. E o que acontece? Quando a gente fica no momento, muito no passado, e a gente deixa de viver a experiência do momento presente, a gente vive no piloto automático, né? E esse piloto automático, ele faz com que a gente entre nesse módulo de luta ou fuga mais facilmente, porque ele aciona nosso sistema simpático, né? Então desregula todas as nossas funções, né? Até questões corporais, né? Questões fisiológicas, né? Que a gente começa, que nem quando a gente está com medo, né? Que nem um pouco antes da live, que eu fiquei um tempinho no banheiro ali. É o simpático entrando em ação, né? Então, então é justamente, né? Apesar de fazer mindfulness, né? E treinar meditação, a gente tem esses desafios, né? Somos todos humanos, né? Olha, a Então, galera toda aí falando, Max. Tô dando foi legal. parabéns, que conseguiram, que tá mais tranquila. Teve a Que sensação de legal. leveza, a Grazi disse que foi top, a Márcia agradecendo. Fantástico. O Pô, que Ralph, a bacana. galera tá tudo aí. Legal, pessoal. Ralph, grande amigo aí, também fez a formação, né? Sim. Lá de instrutores de mindfulness. Pô, gratidão, Ralph, fico honrado. Gratidão pelo feedback. E então é isso, né, pessoal? E essa prática, ela realmente, ela faz a gente parar um pouquinho, né? E ela pode ser usada a qualquer momento, né? Principalmente agora que a gente está em casa, né? Até acaba sendo um pouquinho mais fácil. Sim. Porque quando a gente está no trânsito, né? Você fala, ok, agora eu vou fechar os olhos, estou dirigindo, né? Fiquei com raiva porque o cara me fechou, vou fechar os olhos e vou respirar, né? Não façam isso, né? E como vocês Pelo estão amor de aqui, Deus, pelo amor de Deus. e talvez em casa fica mais fácil de treinar isso, né? Então aconteceu alguma coisa, né? Então, principalmente nos tempos de hoje, né? A gente está lá vendo o WhatsApp, né? Aí aparece a questão das pessoas, como as pessoas estão se comportando, né? A gente fica com medo mesmo e é normal. Então, assim, o lance é a gente reconhecer isso, né? E quanto mais a gente conseguir fazer as pazes com esses sentimentos, né? E esses pensamentos, mais a gente vai conseguir estar no momento presente, né? Poder perceber isso e colocar a gente na ação mesmo, né? Que escolhas a gente pode fazer a partir desses que novos comportamentos a gente pode ter a partir desses novos pensamentos, né? A partir só da observação, inclusive, né? Não necessariamente novos pensamentos, mas apenas o fato da gente perceber que a gente é a consciência por trás do pensamento, isso já ajuda a gente, né? Sim. Poder tomar melhores Exatamente. decisões, né? Fazer Essa melhores dica decisões. vale, ó, essa dica vale, acho que é Regina Sol, não sei, acho que deve ser Regina Sol, que ontem teve uma determinada hora que não conseguia puxar o ar, achou que era tensão. Isso. É bem isso aí, vai ajudar você, Regina. E eu ia falar um pouco disso daí, essa questão do ar. O que pode acontecer, tá, numa prática dessas? Eu não sei se alguém teve esse tipo de experiência, vou pedir para que vocês coloquem aqui, né? Às vezes pode ser que falte um pouco de ar, ou nessa hora de você prestar atenção na respiração, né? Aí, pô, eu tô agitado, aí minha respiração tá agitada, e às vezes eu vou para agitação. Então, assim, quando isso acontecer, e se acontecer, colocar atenção para alguma parte do corpo, tá? Então, poder olhar a respiração, ok, minha respiração está dessa forma, e colocar atenção, de repente, nas mãos, né? De repente, na região, em volta dos olhos, né? Mexer um pouquinho na postura, né? E colocar atenção, dirigir a atenção para uma parte do corpo, tá? Porque, assim, na real, a meditação formal, ela pode ser feita de várias maneiras, né? A gente está convencionado a fechar os olhos, né? E esvaziar a mente, mas a gente pode fazer de outras formas também, né? Essa atenção nas sensações corporais, tem gente que medita olhando cristais, olhando vela, né? Então tem pessoas mais visuais, né? Podem utilizar desse recurso também. Eu vou falar disso no Telegram também. Sim. Tem muita coisa, né, Max, para falar. Isso, tem muita muitas coisa. dicas. Tem gente que fala assim, é só eu começar a me concentrar, começa a me dar vontade de coçar. Você já ouviu isso? Já. E aí, às vezes, a pessoa fica querendo se concentrar e não... Gente, coça.
Se costa e dá tudo costa. certo e volta a atenção. Então, Tá tudo assim, bem, são né? Isso faz parte crenças que muitas vezes são instaladas e que é só crença, gente. A gente consegue mudar. Sim. Isso faz parte do não julgar, né? Tipo, é da gente poder e ser mais compassivo com a gente mesmo, né? Ter uma Uhum. compaixão com a nossa prática, né? E é isso. Aí eu queria falar um pouquinho só a questão do mindfulness, né? Que não é só isso, tá? Não é só a meditação, não é só a meditação formal. Tem as práticas informais também, que são muito importantes para o mindfulness, tem mindfulness eating, né? Que é você comer, né? A Paty Sakai, ela fala muito disso. Acho que você vai fazer uma live com ela, né? Ela Vou. pode falar um Viu, pouquinho Paty? mais, Eu né? De vou, você. hein? É isso aí. Você vai estar Ela tá com medo também, mas eu falei que Tá com vamos medo? mesmo Vai com assim, medo tá? mesmo, né? Líderes inspiradores, vamos aí. Eu Isso também tô aqui, aí. ó. E aí, assim, você prestar atenção naquilo que você está comendo, né? Porque muitas vezes a gente come rápido e a gente nem percebe, quando a gente vê, a gente já tá cheio. E aí você fala, pô, por que que eu fiz isso, né? E começa a se culpar e ver uma coisa puxa outra. Então, ter atenção plena na comida. Eu vou dizer que para mim isso ainda é um desafio, né? A parte puxa um pouco minha orelha, né? Não é uma prática que eu pratico tanto, né? Mas eu uso na corrida, por exemplo, né? Tava até comentando ontem numa aula que a gente teve que eu vou lá no. As pessoas correm, né? E convenciona-se hoje a olhar, correr olhando para a televisão, né? Então, assim, você tá correndo, mas você tá multitarefa, né? Correndo e assistindo, né? E isso acontece aqui no prédio. Eu vou lá pedir a chave da academia e sempre falar, você quer o controle? Fala, não, obrigado. Toda vez eles falam, você quer o controle? Fala, não, obrigado. Porque assim, depois que eu comecei a praticar, eu comecei a perceber que eu posso correr e dar atenção para a corrida, né? E isso Sim, pode sim, me dar um rendimento diferente. com certeza. Tem algumas perguntas aqui, Max. Tem? Algumas Vamos lá. pessoas. Essa live vai ficar gravada. Vamos ver se o Max consegue ficar mais um tempo, colocar até no Uhum. Telegram. É, Tem gente que perguntou que ficou tonta. Acho que é a Dani que Tá. falou. É por conta Nossa. da aumenta a oxigenação no corpo. É uma prática. Tem a Elizabeth também falou que pode ter extremidade. As extremidades também podem adormecer, pode, Pode. faz parte e que tá tudo bem, tá tudo certo, porque você tá alterando, você tá exercitando de uma outra maneira a sua respiração e o seu sistema inteiro tá conectado. Então é Uhum. normal. Agora eu não sei quem é esse GES Advocacia, você conhece, Max? Sabe quem que é? Não sei Tá não. perguntando, Max, Verônica pode fazer essa prática soltando pela boca, fazendo, pode, eu faço várias Pode. isso, né? Aí eu já não sei nem se é mindfulness ou porque eu utilizo várias técnicas. Depois a gente pode até fazer outra, né, Max? É Também específico, né? de exercício só de respiração, para a pessoa aprender a olhar para perceber a sua respiração. E esse é muito bom, porque às vezes a gente escutar essa sensação de Uhum. nos leva ao quê? Uma sensação de prazer. Então, Então, olha as mudanças que podem acontecer. Então, um exercício bem rapidinho para ensinar é inspira em 4, segura 4, uhum. solta em 8, fazendo e segura em 4. Então, inspira em 4, segura em 4, 8, isso, e fica sem ar 4. Depois a gente coloca por escrito, porque não dá, porque daqui a É, pouco vai ficar muito eu tempo. posso, eu posso, A eu gente posso vai ter que colocar fazer lá no outra Telegram live. Eu também. coloco no Telegram, isso, muito Eu bem. posso falar disso também, tá? Show. Tem mais pergunta aí? Tem da Márcia, toda essa ansiedade e preocupação, eu desconto nos doces e chocolates. Vamos meditar e tentar controlar essa ansiedade. Olha, lá no Telegram você pode colocar aquele exercício do chocolate que a gente Posso, vou faz. colocar. Então, A quer falar Márcia um pouquinho conhece, mais né, do Telegram? Marcinha, você pode praticar, Conhece? né? Não, Marcinha, pratica aí, você já conhece. O doutor Marcelo ensinou pra gente. Ó, estão Lá, perguntando se o Telegram vai ser para todos ou somente para líderes inspiradores? tá. A ideia inicial era para líderes inspiradores, mas a gente vai abrir para todo mundo, né, nesse momento. Sim, Acho nosso que propósito é regar vidas. todos Vamos, merecem. com certeza. Todos estamos merecendo. E quanto mais a gente nos se unir nessa vibração, mais nós vamos conseguir passar isso com mais leveza, certo? Com certeza. Quer falar um pouquinho como é que vai funcionar o Telegram? Você vai enviar um link, isso vai estar... Tá. Acho que você podia fazer um vídeo, Max, talvez conectar com o IGTV do Instituto, falando um pouquinho lá, talvez trazendo um pouco desse conceito que você falou na live.
E ali colocando o link para quem quiser participar do Telegram. Acho que vale isso. Não sei, você pensa depois. Eu jogo as ideias pro Max, depois ele decide. Bacana. Pode ser sim, velho, pode ser. Vamos lá. Show. Tranquilo. Então, ó, Cá, o canto do coração aí. Tata Healy, né, Cá? Muito bem. Isso aí. Então é isso, gente. Quer falar um pouquinho do Telegram, então, Max? Para finalizar. Então, a gente vai abrir esse grupo do Telegram, né? O Telegram, por que no Telegram, né? O WhatsApp, ele tá um pouco saturado já, né? A gente tem vários grupos aí de não só de trabalho, de amigos, pessoal, né? De faculdade, turmas de primário lá, né? Sim. Então família, grupos de bom dia, né? De boa tarde, boa noite. Então a gente resolveu abrir lá no Telegram e ela é uma ferramenta muito bacana porque a gente consegue moderar, né? Colocar os assuntos e gerar interação ao mesmo tempo sem perder a sequência do conteúdo. Então assim, Exato. eu posso postar algo e abrir para um comentário, e aí vocês podem comentar, tirar dúvida a respeito daquilo, sem perder o que veio antes ou depois. Mas então, aí, mesmo que você entre antes, depois você vai ter lá todo o conteúdo na sequência certinho, né? E todos os comentários que você quiser ver daquilo. Aí dá para fazer também perguntas, enquetes, né? Vocês podem responder, de repente, uma coisa que vocês queiram. Eu vou colocar algumas perguntas, né? Para ver algo que eu possa contribuir mais, né? Alguns assuntos, né? De repente trazer... E é legal também lá, porque não tem limite, né, de participantes. Isso. E você pode colocar vídeos. Então, por exemplo, se a aula pode ir para lá, não tem limite de minutos também, né, os vídeos. Então, isso que é bacana. É bem bacana. Então, por isso, o uso dessa ferramenta. Né? E não é um aplicativo que você tem que baixar no seu celular, Isso. Telegram. E aí nós vamos enviar esse link para você ter esse grupo, combinado? É isso aí.